Para compreendermos a importância da plataforma OSF na organização e na exposição dos dados, tanto para possamos organizar a nossa pesquisa, quanto para que possamos deixar o material disponível, acessível, caso assim seja de interesse do grupo de pesquisadores, para facilitar a colaboração, vamos discutir um pouco sobre um termo básico que estamos trabalhando aqui, que é a ideia da reprodutibilidade. O que é a reprodutibilidade? Vamos retomar a ideia de que, quando estamos tratando de uma pesquisa científica, estamos entendendo que o nosso trabalho é buscar argumentos sobre determinado tema, sobre determinado objeto de estudos, sobre o qual temos alguma questão, temos um problema a resolver. As respostas e as análises que fundamentam os argumentos para que sejam científicos devem ser demonstráveis. Grosso modo, essa é a ideia da pesquisa científica. Quando dizemos que estamos tratando de um estudo científico, não estamos necessariamente dizendo que esse estudo é verdadeiro ou incontestável. Embora muitas vezes a ideia, o adjetivo científico nos leve a pensar em argumentos ou explicações que sejam incontestáveis. Na verdade, o pensamento científico é aquele pensamento que constrói argumentos demonstráveis. Se o argumento será verdadeiro ou não, vai depender da possibilidade de encontrar elementos, evidências, fatos, critérios lógicos que sustentem esse argumento. Logo, os argumentos são contestáveis e podem ser falseados caso se encontrem evidências que desmontem os argumentos estruturados de maneira científica. O conhecimento científico se opõe, na sua origem, na sua formação, lá pelo século IV a.C., na Grécia, o pensamento científico se opõe às explicações míticas, ao mito. O mito é uma narrativa sobre a realidade. Essa narrativa é feita a partir da visão, da experiência que os sujeitos têm sobre o objeto de estudos. Como já vimos anteriormente, para simplificar essa discussão que no campo da epistemologia tem um debate bastante profundo e com implicações em diversas formas de orientação da pesquisa, vamos simplificar o debate, nos concentrar no ponto que nos é mais importante aqui, que é a discussão da reprodutibilidade, a definição desse procedimento básico da ciência, dividindo o sujeito
do objeto de estudos, que podem ser pessoas, coisas, fenômenos da natureza. Quando falamos um objeto de estudos, não estamos querendo descaracterizar a vontade ou a capacidade que as pessoas têm de tomar decisões. O que estamos dizendo é que existe alguém que tem uma dúvida, que quer conhecer algo sobre as relações e os procedimentos que outras pessoas, no caso de estudos da sociedade, estudos sobre questões humanas ou sobre fenômenos naturais, fenômenos biológicos, no caso de estudos da natureza. De qualquer maneira, temos, independente da corrente, do campo de análise, da afiliação ideológica, do tipo de estudo que se faça, basicamente uma divisão entre quem quer saber alguma coisa e aquilo sobre o qual se quer saber alguma coisa. Quando levantamos as características nesse estudo, as propriedades que são próprias, que são inerentes ao objeto de estudos, vamos chamar essas propriedades dotadas de objetividade. São características objetivas. As características, as propriedades que são atribuídas pelo sujeito ao objeto, ou seja, não são inerentes ao objeto, mas são atribuições que o sujeito faz ao objeto, chamaremos essas propriedades de subjetivas, portanto, dotadas de subjetividade. A ideia do conhecimento científico não é romper, ignorar ou anular a subjetividade, mas é permitir que as pessoas possam conhecer a realidade objetivamente para além da subjetividade, tendo como ponto de partida a subjetividade, o conhecimento acumulado, a visão de mundo, a experiência de cada um sobre a natureza, sobre as relações humanas, enfim, sobre qualquer assunto que se queira estudar, tendo como ponto de partida a sua própria percepção de mundo, o que se quer é buscar as características próprias do mundo. E com isso, conseguirmos refazer, repensar, recriar a nossa forma de ver o mundo. Esse é o desafio da ciência. A oposição, então, com o mito é que o mito é uma narrativa expressamente subjetiva, cujo critério de validade está na crença ou na tradição. Não há nenhuma forma ou nenhuma necessidade de aproximação entre a narrativa mítica e a realidade. Por exemplo, podemos explicar os fenômenos da natureza, as marés, a colheita, com narrativas míticas. E, dessa maneira, podemos organizar a vida de determinadas comunidades, ou as comunidades podem se organizar a partir dessas narrativas. Tem um papel importante na formação cultural dos grupos humanos. Mas, para podermos compreender efetivamente como os processos ocorrem tanto na natureza como nas relações sociais, temos que dar o passo adiante. E o que fazemos para dar esse passo adiante é buscar um caminho que nos leve da nossa capacidade original de compreensão do mundo a partir dos nossos conceitos, preconceitos e entendimentos para a compreensão do mundo a partir dos elementos concretos que existem nos fenômenos que estamos estudando. Esse caminho que vamos buscar é o método. A palavra método, em grego, significa caminho.
Se o conhecimento científico se baseia no método para que possamos compreender tanto as características dotadas de subjetividade, nosso ponto de partida, para os elementos dotados de objetividade, a partir do qual queremos conhecer e, se possível, se for rever, reinterpretar, inovar a nossa capacidade de conhecer o mundo. Se essas características são objetivas, elas dizem respeito aos fenômenos que estamos estudando, não ao sujeito. Então, qualquer sujeito que esteja olhando esse mesmo processo, usando um método, teria que ser capaz de replicar os nossos fundamentos que constroem a argumentação ou a explicação sobre o nosso objeto de estudos. Se estamos propondo, então, um método, um caminho, é para que outras pessoas possam seguir por esse mesmo caminho e encontrar os elementos que encontramos que fundamentam a nossa explicação sobre o objeto de estudos que nos propomos a explicar. Essa é a importância da reprodutibilidade. A reprodutibilidade ou a replicação é a base onde se constrói o raciocínio científico. Mas será que efetivamente nós temos, além da proposta, uma possibilidade concreta de replicação, de reprodutibilidade dos argumentos que nos propomos como científicos? Ou estamos propondo apenas uma narrativa mítica, usando como recurso retórico instrumentos, análise de dados, experimentação, e que nada difeririam das narrativas com as quais estaríamos nos propondo a avançar com o conhecimento científico? A reprodutibilidade dos resultados de pesquisa tem sido uma preocupação nos últimos anos, de 2012, 2015 para cá, tem se acentuado o número de publicações que têm procurado fazer uma revisão dos estudos para averiguar se, de fato, as pesquisas estão se fundamentando em princípios científicos, portanto permitindo a reprodutibilidade. Há uma confiança relativamente baixa em termos de aceitação de que todos os resultados feitos por pesquisas e publicados nas revistas científicas, dada a pressão dos editores, da formação de currículo, enfim, tudo que envolve o financiamento de pesquisa, tudo que envolve a lógica de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo, tem gerado desconfiança com relação à possibilidade de que esses estudos estejam efetivamente fundamentados em argumentos demonstráveis metodologicamente. Em 2012, vários estudos levaram à formação da experiência chamada Iniciativa em Reprodutibilidade, a partir da qual foi criado o serviço pela internet de validação e intercâmbio em pesquisa. A ideia é incentivar vários grupos de pesquisa, vários laboratórios, vários institutos ao redor do mundo a procurarem voluntariamente estabelecer padrões
e critérios tanto de cooperação como de verificação dos seus resultados. Uma experiência também criada com uma finalidade de facilitar a troca e o intercâmbio de informações é a experiência DDI, em inglês, Document Discover and Interoperate, que tem por objetivo criar um protocolo, uma base padronizada de catalogação dos dados com os quais vamos trabalhar. Vamos ver um pouco mais adiante como incorporar nos nossos estudos a iniciativa DDI como forma de padronizar o layout das informações que estamos trabalhando, com os descritores, com a informação da pesquisa, de tal maneira que possam ser incorporados por vários repositórios de pesquisa no mundo inteiro. Essas iniciativas foram acrescidas com o estudo em 2012 de Brian Nosek sobre a pesquisa em psicologia. Brian Nosek é um dos autores da plataforma Open Science e um dos fundadores do Centro para Pesquisa Aberta, que sustenta a plataforma Open Science Framework, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. A ideia de Brian Nosek foi replicar 100 experimentos que haviam sido publicados em 2008 em 3 grandes revistas com a pontuação, com a indexação, com um ranking bastante elevado na área de psicologia. O objetivo da replicação era averiguar se os achados, os resultados que haviam sido publicados nesses experimentos, de fato correspondiam aos resultados obtidos. Ou seja, a equipe de Brian Nosek, utilizando o mesmo método, o mesmo material, os mesmos dados descritos nos artigos, tentou chegar aos mesmos resultados que estavam publicados. E eles encontraram que entre metade e 1/3 dos resultados originais foram replicados. O restante não conseguiu ser replicado. Daí então começou a discussão sobre as causas. Como é possível que revistas de alta qualidade, publicando experimentos na área de psicologia, também reconhecidos com pesquisadores renomados, possam falhar em mais da metade dos casos quando se trata de replicação dos resultados. Isso não quer dizer que os pesquisadores sejam mal intencionados, que tenha havido fraude na pesquisa ou desonestidade. Isso significa que os meios de reprodução dos argumentos e dos resultados foi falho e que, portanto, a ideia era criar mecanismos que pudessem aprimorar a pesquisa científica no seu objetivo de construir argumentos demonstráveis metodicamente e, portanto, replicáveis. Um outro estudo citado por Nosek, o estudo de Ed Yong sobre a replicação de estudos em várias áreas. Publicado na revista Nature, mostrou que existe uma tendência dos pesquisadores em buscar resultados positivos nas suas pesquisas. Isso reforçado pelo fato de que as revistas incentivam a inovação, incentivam a publicação de resultados positivos. Portanto, há uma tendência dos pesquisadores, dos grupos, para que seus trabalhos possam ser aceitos e para que possa haver o reconhecimento com
verbas, com bolsas, com recursos para o grupo de pesquisa, que esse trabalho tenha que produzir resultados positivos. O que os autores fizeram, o que o autor fez aqui, Elion fez nesse estudo, foi demonstrar por área de conhecimento a tendência a buscar resultados positivos nas publicações. No caso do estudo de Brian Nosek, a principal questão colocada sobre a reprodutibilidade incidiu sobre os resultados dos testes estatísticos do nível de significância. Mas a reprodutibilidade não se aplica apenas à análise quantitativa feita nos estudos. É um importante indicador, mas não apenas esse indicador leva à reflexão sobre a questão da reprodutibilidade. No caso de Brian Nosek, o que foi observado é que boa parte dos trabalhos não conseguiam ser reproduzidos garantindo o nível de significância estabelecido como padrão. Vamos imaginar uma pesquisa sobre discriminação religiosa. Vamos usar esse exemplo para tentar ilustrar o questionamento feito por Brian Nosek nas pesquisas de psicologia. Vamos tentar ilustrar com outro exemplo, que utilizamos baseado no livro Planejamento de Pesquisa Social, de Russell Ackoff, um livro clássico de metodologia de pesquisa. Vamos adaptar um exemplo simples. Uma pesquisa que procure analisar a discriminação religiosa, fazendo um levantamento nos bairros de uma determinada cidade, e onde se constata a distribuição dos moradores por religião. O pesquisador quer discutir a hipótese se há uma concentração de moradores de determinada religião em determinados bairros, protestantes, católicos, adeptos de religiões afro-brasileiras em determinados bairros, ou se as pessoas se distribuem igualmente, o que reforçaria então a tese de que não há discriminação religiosa. Se os moradores se distribuem de maneira não igual na comunidade, se eles se concentram em determinados bairros, então há um indício de que há algum tipo de discriminação ou de barreira religiosa. Vamos imaginar um estudo hipotético com esse levantamento. Vamos imaginar que a nossa pesquisa levantou um estudo, né? E averiguou a distribuição de moradores que são adeptos de religião, uma religião afro-brasileira. Vamos supor aqui que havia então um levantamento 120 pessoas moradoras que se distribuíam por 60 bairros da cidade. Nosso levantamento pesquisou 60 bairros, e nesses 60 bairros identificou 120 pessoas que se declararam adeptos de uma religião, de alguma religião de matriz afro-brasileira. Bom, isso indica que há concentração ou não? Então vamos averiguar estatisticamente. Bom, a média, para que não haja
discriminação, é importante ver a média de distribuição dos moradores por bairro. 120 por 60, isso não dá uma média de 2 pessoas por bairro. Se encontrarmos, então, 2 pessoas moradoras em média em cada bairro, na nossa pesquisa, teríamos, então, um indicador de que não há concentração religiosa, portanto, poderíamos presumir que não há indícios de discriminação, ou pelo menos essa informação não seria suficiente para apontar que há discriminação. Se houver concentração nos bairros, então há um indício de que há concentração. Vamos averiguar isso. Então sabemos que das 120 pessoas por 60 bairros, teremos uma média de 2 pessoas. Essa distribuição de probabilidades nos dá uma distribuição de Poisson como modelo básico para podermos analisar. Vamos imaginar que nós encontramos, então, um determinado bairro, 7 moradores com a declaração de que são adeptos de religiões de matriz afro-brasileira. Bom, vamos vendo a nossa tabela de probabilidades, que a probabilidade de termos 7 pessoas com a mesma resposta nessa distribuição é uma probabilidade muito baixa. É uma probabilidade de 0,0034. Quando usamos por regra, por convenção, a aceitação do valor crítico P 0,05, significa que estamos aceitando, assumindo um erro para admitirmos que a hipótese nula é aceitável, com um grau de confiança bastante reduzido. No caso, temos aqui o nosso valor 7, 0,0034. Então, a nossa probabilidade é muito abaixo do que a probabilidade definida no nosso valor P. Nesse caso, nós rejeitaríamos a proposta da hipótese nula e ficaríamos com a hipótese de que há um caso de distribuição da população que não obedece um padrão aleatório, algum fator outro que não a distribuição aleatória influencia, provavelmente a discriminação. Bom, esse é o critério que os estudos que Brian Nosek foi utilizado, não no exemplo como esse, né? No exemplo, nos estudos, o que ele faz são para questionários, para testes em psicologia, mas a ideia é mais ou menos essa. O que a reprodução da pesquisa fez? Ao reaplicar essa pesquisa com os dados fornecidos pelos pesquisadores, seria como se nesse caso aqui, se houvéssemos publicado essa informação, esse dado de pesquisa, um pesquisador fosse replicar com os mesmos dados e encontrasse um valor
de probabilidade acima dos 0,5 que estabelecemos, 0,05 que estabelecemos como valor comum, padrão, para o valor P. Nesse caso, então, a nossa presunção de que existe um fator de correlação entre essa situação da distribuição das variáveis e uma possível discriminação não se justificaria. Ou seja, usando o nosso próprio dado, chegamos a uma análise diferente. Logo, alguma falha há aqui, ou na nossa interpretação do resultado, nós erramos no resultado, ou erramos na coleta dos dados, ou na interpretação que estamos fazendo do próprio conjunto de dados.